Fala galera, 2 centavos na área. E esses dias eu vi algumas pessoas postando um vídeo do Pondé falando a respeito dos professores de esquerda, né? E como de fato você vê nas faculdades e até mesmo na escola uma gama de professores muito voltada à esquerda. E a minha intenção aqui nesse vídeo é só pegar os argumentos que ele usou, e para ser bem sincero, eu nem concordo muito com ele, não. Eu acho que ele fala algumas coisas que fazem um pouco de sentido, porém, eu acho que ele bota de uma forma muito bem contra o mal, eu contra eles. Mas ainda assim, não deixa de ter alguns pontos que eu acho válidos e que eu acho legal comentar. Em especial porque um dos pontos que ele toca, eu comentei no meu vídeo anterior, né, e de como essa polarização e algumas pessoas estão tomando para si o impeachment ou a defesa da esquerda, PT, como uma coisa que beira o extremismo religioso. Então acho que isso é uma coisa interessante de se ver. E aí, tocando rapidamente aqui nos pontos, né, que ele fala, ele divide em 2 argumentos. Eu chamaria aqui um argumento um pouco mais filosófico e um argumento um pouco mais prático. Tá? O argumento filosófico, que, diga-se de passagem, é o que eu mais concordo com ele, o que não quer dizer que eu concorde, ele fala muito a respeito de como a esquerda ela acaba virando um grupo ou uma seita. Né? Ele até fala uma seita messiânica sem Deus. Ou alguma coisa bem parecida com isso. E que essa seita, eles têm sempre a percepção de que eles estão do lado do bem. Eles têm a percepção de que eles estão lutando pelos mais fracos e pelos injustiçados. E por conta disso, os professores de esquerda ou os professores que defendem essa visão, eles se sentem como se fossem apóstolos do bem e dominadores da verdadeira história, e aqui história com H maiúsculo mesmo. E não contente com isso, parte da ideia dos professores é de fato doutrinar, digamos assim, alunos, mas não uma doutrinação, pelo menos do meu ponto de vista, não é uma doutrinação forçada, mas sim uma argumentação tendenciosa, tá? E isso pelo menos é o meu ponto. E com isso, esses professores, eles acabam virando gurus, digamos assim, né? Guru espiritual ou guru político desses alunos. O segundo ponto que ele indica é que ser de esquerda te coloca numa networking, digamos assim. Te dá amigos, e aqui amigos entre aspas, né? Amigos que podem te trazer facilidades, amigos que podem te trazer verbas, amigos que podem te trazer projetos e, em suma, poder e dinheiro, tá? Eu acho que é basicamente isso que o Pondé expõe. E aí, já agora puxando pro meu lado opinativo, para eu dar os meus 2 centavos, não que eu queira me comparar ao Pondé ou qualquer coisa parecida, porém, eu acho que o argumento dele tem algumas falhas assim muito descaradas. E começando pelo segundo argumento dele, eu acho que qualquer grupo de interesse que defenda uma visão similar, ele constrói essa networking. E o fato de que a esquerda tem essa networking e estava no governo nos últimos 13 anos, não quer dizer que antes disso não era um outro grupo que tinha algum interesse bem similar, ou um interesse completamente oposto, ou qualquer coisa parecida. Né? E convenhamos, a esquerda tem o governo, não sei o que, nananã, beleza. A direita tem empresários, sabe? Então, acho que por esse lado, não é exatamente o melhor dos argumentos. Eu não estou nem falando que o que ele coloca não acontece. Eu acredito que aconteça sim. Eu acredito que é muito mais fácil para um artista que prefere fazer propaganda do governo ou que defende o governo conseguir algum tipo de facilidade ou verba. Por outro lado, não é só para esse artista, afinal de contas, é só você olhar na mídia, você vai ver artistas dos 2 lados, você vai ver empresários dos 2 lados, você vai ver sempre o grupo que está atacando, ele vai estar indo em bloco, e sempre o grupo que está defendendo, ele vai estar se defendendo em bloco, independente de ser esquerda ou direita. Eu me lembro que aquele Kim Kataguiri, que faz esse movimento Brasil Livre e tal, ele começou, quando ele apareceu, ele era um Zé Ninguém no YouTube, que começou fazendo vídeo
defendendo o ateísmo e batendo em igreja, e depois estava tirando foto com um líder cristão aí para atacar o governo. Então, assim, falar que esse tipo de networking não existe de um lado, só existe do outro, eu acho que é um argumento muito falho pela visão dele, tá? De novo, não vou deixar a crítica morrer também. É óbvio que isso acontece, é óbvio que isso existe. Porém, não é só de um lado. Já referente ao primeiro argumento, eu tenho um pouco de concordar com ele sim. E aí eu uso a minha experiência pessoal. Porra, eu fui aluno durante os anos 90 e todos os meus professores de história e geografia política, todos eles sempre foram muito voltados para a esquerda. E, na minha opinião, isso é total consequência de um efeito mola que a gente teve uma ditadura instaurada no Brasil durante décadas. Era uma ditadura que era voltada para a direita, e nesse lado eu nem acho tão direita assim, mas que seja, era uma ditadura capitalista, era uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos e que se instaurava no Brasil principalmente para combater a esquerda, combater o comunismo. Então você acaba criando uma quantidade de pessoas que está sendo pressionada por um lado, e quando essa ditadura cai, essas pessoas saem e elas acabam, muito antes de achar um equilíbrio, um meio termo, elas acabam extrapolando para o outro lado. E então eu acho que assim, principalmente o finalzinho dos anos 80, anos 90, era muito tido para as pessoas que a direita era malvada, digamos assim. Tanto que os partidos que hoje em dia se dizem de direita, eles nunca falaram que eles eram da direita. O Fernando Henrique, ele não era da direita, ele era social-democrata. Tem que deixar isso claro, assim, eles não gostariam de ser chamados de direita. Essa divisão esquerda e direita está começando a surgir um pouco mais agora no Brasil. E principalmente o PT, ele até pode ter sido um partido de esquerda, mas assim que ele entrou no governo, ele mudou completamente, tá? Agora, verdade seja dita, as pessoas que estão defendendo o governo hoje em dia são as pessoas mais acaloradas. Cara, você vê eles tratando o PT e a esquerda como uma seita. E aí foi o que eu falei, parece um extremista islâmico que está defendendo acima de tudo, de todos, o PT. E gosta muito de atacar a oposição e não consegue olhar para dentro para criticar o próprio partido, não consegue ver nada além disso. É algo como: o PT está certo, o resto está errado. A esquerda está certa e o restante está errado. Tendo isso em vista, eu tenho que concordar com esse primeiro ponto do Pondé. De novo, eu acho que ele fez uma coisa extremamente superficial que deixa muita brecha. Porém, tem uma certa razão por trás disso, né? Existe, de fato, essa prepotência dos esquerdistas de se acharem superiores e acharem os senhores da razão e os senhores da história. Eu concordo plenamente, tanto que é o argumento que o nego mais usa. Você não sabe nada de história, você pode trocar não sei o que lá por uma aula de história, você pode trocar não sei o que lá por um livro de história, sabe? Como se a esquerda não tivesse cometido atrocidades bizarras e muito maiores do que a própria direita. Porém, essa visão polarizada do Brasil, que começou a surgir principalmente quando o PT entrou no poder, porque ele diferenciou de fato um do outro, né? A gente está aqui pelos mais pobres, a gente está aqui pelos negros, pelos índios, pelos homossexuais, pelos... Cara, não, vocês deveriam estar aí pelo Brasil, ponto, sabe? Você não deveria cherry pick os grupos que você quer ajudar, entendeu? Você deveria estar aí pelo bem geral. Concordo que minorias têm que ter, sei lá, uma atenção especial, talvez não seja a melhor forma de colocar, mas ainda assim, sabe, quando você começa a definir lados, você acaba criando isso, e criou-se uma rixa gigantesca que foi alimentada durante 10 anos. E aí agora, quando esse governo começa a ruir, e começa a ruir de dentro para fora, as pessoas não conseguem acreditar. E aí, do outro lado, você tem uns extremistas loucos que também já estão querendo a volta da ditadura e coisa parecida. Então, assim, você criou um Brasil de extremos sociais
e em termos de visão política também. E esse é o grande risco, é o risco de chegar num momento em que você não vai conseguir mais ter uma união política para você andar para frente. Vai ter sempre um partido que vai estar no governo com mais ou menos metade da população apoiando e um partido que vai estar de oposição com mais ou menos metade da população. E aí você não consegue se mexer e as coisas não conseguem andar. Então, galera, acho que é isso. Não tem muita conclusão sobre isso, não. Só queria usar um pouco esse vídeo do Pondé como fundo para ilustrar esse cenário em que você tem, na verdade, grupos de mais ou menos mesma visão política que só estão defendendo querer ficar no governo. Vamos só esperar para que algumas coisas melhorem, que a população comece a agir mais em conjunto para uma melhoria total e não cada um olhando só para o seu próprio umbigo. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.